cantando, rezando com você, cantando, rezando com você. Amado irmão, amada irmã, estou em meu canal cantando, rezando com você, acolhendo a Trindade, digamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar hoje um pouquinho da família de Jesus, de quem foi Jesus, da sua missão que teve a partir do seu testemunho, a partir do que foi chamado pelo seu Pai, o próprio Deus, e ele como filho exerceu seu papel como um grande missionário, um profeta ou Messias. E queremos acolher a palavra de Deus cantando: que arda como brasa. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí por causa da falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouco deste evangelho, também desta missão de Jesus. E se a gente for perceber, já tinha um pouco de rejeição por Jesus. E muitos dizem: mas quem que é esse? É filho de carpinteiro, está aí com a gente. E como que tem tudo isso, né? E às vezes nós também, ou somos assim, não valorizamos as pessoas ao nosso redor, da nossa cidade, do nosso município, da nossa paróquia, da nossa comunidade. Mas da onde tirou tudo isso? Como que conseguiu isso? Só deve ser por causa disso, por causa daquilo. A gente vai colocando outras coisas, como se a pessoa não tivesse condições, capacidades, nessa simplicidade, nessa humildade de fazer as coisas. Amados irmãos e irmãs, a reflexão de hoje, com certeza a gente vai nos colocando nesse caminho, como pessoas humildes, simples. Como percebemos nesse texto, ao pé da letra, Jesus tinha irmãos e irmãs, não é mesmo? Se a gente for olhar pelo texto, como pode ter sido isso? Se Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, na verdade não foram irmãos de sangue, mas sim parentes próximos. É isso mesmo, porque Maria, a Virgem Santa, foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Maria foi virgem perpétua. Confira isso no Catecismo da Igreja Católica, a gente pode aprender, pode observar e pode estar notificando isso. O Evangelho de hoje nos fala
do retorno de Jesus à sua cidade de origem, Nazaré. Lá ele experimentou no corpo e na alma a dor da rejeição, uma dor profunda, pois partia daqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-lo, os seus conterrâneos. Antes de saber que Jesus era o enviado de Deus, o povo ficava maravilhado com as palavras dele. Mas quando a identidade do Messias foi anunciada pelos profetas, começou a se desenhar na sua pessoa a admiração pelas suas palavras e caiu por terra. Aqueles e aquelas, com certeza, que esperavam por um Messias extraordinário, triunfalista, que fosse defender os seus interesses pessoais, não quiseram aceitar o Messias na condição de servo, aquele que serve, aquele que se coloca a serviço do reino de Deus. Alguém de origem simples, que tinha olhar voltado para os pequenos, para os pobres, os marginalizados. Eles não queriam um rei deste tipo e jamais imaginariam um rei vindo deste lugar, desta proximidade que falava no Evangelho. Então, simples não era um rei. Julgando conhecer Jesus, isto é, conhecê-lo pela sua condição social, eles recusaram em aprofundar o mistério de Deus, ficando somente no superficial. Às vezes somos assim, só olhamos o externo e aí a gente tece os nossos argumentos, tece o nosso parecer sobre as pessoas. O mais importante, eles não quiseram ver o rosto humano do Pai se revelando no Filho de um carpinteiro. Ainda hoje a humanidade continua dividida. Uns acolhem a voz dos profetas e se dispõem a mudar de vida. Outros ignoram a sua fala, o que diz, preferindo continuar na escravidão do pecado. A rejeição a Jesus não interrompeu o anúncio do reino de Deus, que continua através dos incansáveis profetas de hoje, homens e mulheres, missionários e missionárias que se empenham pelo caminho da cruz, dispostos a dar a vida, se preciso for, pela causa do reino de Deus. Os chefes do povo, como hoje também, em vez de escutarem, ouvirem o apelo e de agirem em consonância, criticaram o profeta e criticam aqueles que falam em nome de Deus, em nome dos pequenos, acusam-no, prendem-no. Jesus anuncia o reino de Deus, fala como nunca ninguém tinha falado, realizava muitos milagres, mas os seus conterrâneos não suportaram que alguém que eles bem conheciam manifestasse tal sabedoria e o poder de fazer milagres. E hoje a gente percebe muito, às vezes as pessoas, por causa de uma coisa, querem ser hostil, por causa disso, por causa daquilo, são os ignorantes, às vezes maltratam as pessoas, às vezes são mal educados, e muitos com estudo, com faculdade, e às vezes pessoas simples, pessoas pobres, são honestas, são simples, são educadas e agradecem, valorizam as pessoas. E muitos que por causa de uma faculdade, por causa de um cursinho, por causa de qualquer graduação, acaba destruindo as pessoas, acaba explorando, acaba dominando, acaba também difamando, acaba às vezes fazendo pouco do simples, só porque tem às vezes um pouco mais de estudo. Mas aquele que serve é o mais importante. Às vezes queremos ser servido e não servir as pessoas. Então nos coloquemos nesse caminho de pessoa simples, humilde, que está a serviço do reino de Deus. Não acontece algo de parecido conosco? Quando um discurso ou um modo de agir nos incomodam, não procuramos defender-nos das exigências de mudança, das correções na nossa vida, pondo em questão as pessoas ou o profeta que nos interpelam? Quando nos questiona, a gente às vezes salta fora. E que Deus
te abençoe, que possamos também sermos simples, humildes em nossa missão, em nosso trabalho, assim como Jesus. E que aprendamos a valorizar as pessoas e botar fé naquelas pessoas que, desde o início, na sua simplicidade, na sua pobreza, hoje professam uma vida de fé, de esperança e são pessoas melhores. E que possamos lutar, que possamos também bendizer por tantos irmãos e irmãs que, mesmo na sua simplicidade, na sua pobreza, hoje são pessoas que estão a serviço do reino de Deus. Que Deus te abençoe, purifique teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha